A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Peço-me desculpa aos nossos acompanhantes aí, inscritos no canal. Estivemos ausentes aí alguns meses sem postar vídeos, voltando agora por motivo de força maior, com a publicação dos vídeos do Pai mensalmente e os boletins semanalmente. Duvido de tudo que você vai ver aqui e ouvir neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando, encontrarás a verdade olhando no espelho da lógica. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, deixado por ele Oswaldo Polidoro, o princípio sagrado. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos, da carne e de fora da carne. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim dessa semana versa sobre a prova real, falando sobre respeito sobre a divina civilização que era para ser implantada através de João Batista e Jesus, mas que não foi porque os dois foram barbarizados, assassinados. E como o desígnio de Deus não volta atrás, tudo ficou aguardando para tempos por vindouros. E agora é marcado a transição de uma para outra era, ou seja, da idade da infância para a idade da maturidade. Isso diz respeito à evolução do planeta e da sua humanidade. O novo céu e a nova terra terá início no ano mais ou menos 2050. Vamos à leitura do boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor sagrado princípio, abaixo do Senhor a toda a corte celeste, começando por Jesus, o nosso verbo modelar e modelador, exemplo de comportamento para essa humanidade. João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, que comanda os trabalhos de transição de uma para outra era. Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, Gabriel, entre outros irmãos trabalhadores. Gratidão pelos 3 exércitos socorristas que o Senhor nos deixou. As legiões socorristas chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, neste vasto trabalho aí recolhendo irmãos para posterior encaminhamento, nos umbrais, nas subcrostas, nas residências. E as legiões médicas chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, neste vasto trabalho nos hospitais da carne e de fora da carne. Tendo expoentes como Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Alberto Seabra, Oswaldo Cruz, entre outros. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São as legiões soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, os ciganos, as floristas, as crianças. Enfim, que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos à leitura do boletim. A prova real. As grandes bíblias da humanidade são 11, isto é, que rege o comportamento religioso das raças e dos povos. E foram vindas ou se fundamentaram no trabalho de uns 10 grandes vultos, ou grandes iniciados, mestres e profetas ou cristos. Eles ensinaram da verdade, do amor e da virtude, o quanto puderam. Não andaram fundando religiões, cleresias, sectarismos, explorações idólatras, jamais mandando colocar mandamentos de homens no lugar de mandamentos divinos.
Só uma dentre as grandes 11 Bíblias contém espírito profético. Foi toda estribada na comunicação de anjos, espíritos ou almas, e, portanto, apresenta à humanidade o programa divino, falando ou tratando fartamente da origem de tudo, do processo evolutivo, dos tempos, dos fatos por vindouros, dos vultos que trariam informes, enfim, do trabalho consecutivo a ser levado a efeito pelos enviados através dos tempos, dos ciclos e das eras. A Bíblia judeu-cristã é a única que apresenta um Apocalipse, um programa por vindouro, e, nesse Apocalipse, informa sobre o fim do primeiro céu e da primeira terra, e, portanto, da segunda metade evolutiva do planeta e da humanidade. Aquele período chamado um novo céu e uma nova terra, a primeira metade leva até a juventude, a segunda metade entregará a tudo, a finalidade sagrada, ao objetivo divino. Tudo no plano relativo apresenta dois polos, duas metades, começo e fim. E, portanto, no Apocalipse temos o primeiro céu e a primeira terra, ou a primeira metade evolutiva, substituída pela segunda metade evolutiva, o novo céu e a nova terra. A síntese dos ensinos iniciáticos, vinda na primeira metade evolutiva, é constituída de 1. A lei de Deus ou código de moral divina, não de iniciado, profeta ou Cristo algum, mas sim do princípio ou Deus, vinda pelos escalões dirigentes. Fora da lei moral, o Filho de Deus torna-se algoz de si mesmo e do próximo, complica-se perante a justiça divina. Desculpas esfarrapadas, simulações, engodos fabricados por homens, escapulários hipócritas, sacramentos iníquos ou inócuos, ou que nada provam de nada garantem, podem aos homens fabricar, vender e comprar, mas perante as leis divinas serão esmigalhados. A justiça divina não aceita fingimentos, exige obras fiéis e verdadeiras. Dois. Um Cristo exemplar, modelo de conduta, cuja vinda é sempre anunciada muito antes. Normalmente é o mesmo verbo construtor planetário, que encarna para viver a modelagem de comportamento. Não nasce de homem, deixa o túmulo vazio. Durante a passagem carnal, pratica sinais e prodígios maravilhosos. Vem com o espírito de dons e sinais, ou Espírito Santo, sem medida. E normalmente contra ele a contradição humana atira carradas de pedradas. Nele, portanto, tudo que deve representar como modelo de obediência às leis divinas. Tudo é singular, distinto, sublime e com provas de imortalidade, ultrapassando o túmulo, o mundo, etc. Estudem Jesus. 3. A graça consoladora da revelação, o ministério dos dons do Espírito Santo, da verdade, Paráclito, consolador, de profecias, sinais de prodígio, etc. A Bíblia fala dela umas 80 vezes. É vítima de falsas interpretações, mau usos, blasfêmias da parte dos mercenários religiosistas ou fanáticos sectários, que a chamam de coisas do diabo, etc. Como tudo que vem de Deus do princípio começa sendo mal visto, mal recebido, adulterado, blasfemado, mal usado. O mau uso dos dons espirituais ou os dons mediúnicos é praticado para aqueles que usam para fazer feitiçarias. Antes de o planeta e da humanidade entrarem no período chamado um novo céu e uma nova terra, tudo deve ser restaurado. E custe o que custar, doa quem doer. Homem algum ou instituição humana alguma irá deter o acontecimento que a isso levarão. Cataclismos, tragédias, epidemias, edemias, dilúvio de fogo, angústias e desesperos. Tudo cairá sobre as gentes, fazendo entender ou reclamando estudos bíblicos proféticos, pois tudo fora antes anunciado, previsto, registrado em livros proféticos. Estudem um sermão profético.
leia bem o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, e principalmente o Apocalipse, do capítulo 14 em diante. Queiram ou não os homens, principalmente os fabricantes de religiões, cleresias, simulações, engodos e também os outros, fabricantes de doutrinas e sectarismos, até o meado do século XXI, termina o primeiro céu e a primeira terra, ou a primeira metade evolutiva, e normalmente começará o novo céu e a nova terra, tal como adverte o sermão profético e o Apocalipse. Nos 5 últimos capítulos, milhões de anos trouxeram até aqui, e milhões de anos levarão até a consumação evolutiva do planeta e da humanidade. Ninguém irá trazer outra lei de Deus, o código de moral divina. Entretanto, muitos infelizes já conseguiram pretender atirar a lei de Deus para trás, para colocar na frente mandamentos de homens. E quem responderá por tudo isso? Só lembrete, o novo céu e a primeira terra não vai ser destruída a terra, simplesmente haverá a inversão dos polos, e depois do dilúvio de fogo, ocasionado pelo dilúvio de fogo, é que só restará 1/3 do planeta e da sua humanidade, como bem assinala o Apocalipse, com os fora daqui, os cabritos. Não virá outro Cristo exemplar, outro modelo de comportamento. Entretanto, muitos infelizes já pretenderam colocar o verbo exemplar para trás, para no seu lugar colocar fingimentos, nauseabundas adulações, falsas referências, tudo que não é imitação, e sim mistifórios compráveis e vendíveis. Executar a lei é o que ordena um verbo exemplar, para ficar bem com a justiça divina. Ninguém precisa inventar um outro Consolador, ou outro ministério de dons do Espírito Santo. A graça consoladora, radicada de modo generalizado pelo mesmo verbo encarnado no Pentecostes, como o livro dos Atos dos Apóstolos registra de modo total, para sempre, como o anúncio vem desde Moisés, atravessando os profetas, para se tornar promessa cumprida no Pentecostes, com a volta em espírito do verbo exemplar, basta que estudem os 80 textos bíblicos que disso trata na Bíblia. Entretanto, a lei moral, o Cristo exemplo de comportamento e os dons do Espírito Santo foram soterrados pela avalanche de ignorâncias, erros, falsidades e traições, corrupções, inversões e outras muitas sujidades humanas. Portanto, entendam ou não os homens, de todos os quadrantes do planeta, a grande renovação da humanidade virá com abalos profundos, tal como Apocalipse previu, anuncia e avisa. A prova real, os fatos apresentarão, ninguém e nada podendo impedi-los. Quem quer ser bom entendedor? Com a lei de Deus, o Cristo modelo de conduta e os dons do Espírito Santo jamais passarão. Tendo a justiça divina por advogado, importa ler com atenção o que afirma o Velho Testamento e o Cristo exemplar. Do Velho Testamento: quando fordes mansos e humildes, encreparei os insetos daninhos, retirarei da terra o espírito imundo. Do Novo Testamento, do Verbo exemplar encarnado: tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração. Entretanto, os santos da terra falam na lei, no Cristo e no Espírito Santo, em benefício de suas corrupções, deturpações, falsidades, traições. Escondem os textos explicativos, desviam dos livros bíblicos, que elucidam, escamoteiam em favor de seus interesses mundanos, cambalachos, etc. E os sábios da terra, tudo em tudo querem sem Deus, sem moral divina, sem espírito. Entronizam materialismos, brutalidades, grosseiras, tudo em benefício de seus orgulhos, vaidades, mordas, falsas interpretações, etc.
O Evangelho eterno foi prometido à humanidade. Em Apocalipse 14, 6. Ensina essa mensagem divina foi publicada com o nome de Evangelho Eterno e orações prodigiosas. Publicamos um boletim, uma rigorosa síntese, um ponderoso condensado, com o nome Síntese do Evangelho Eterno. Lendo o mínimo, o Filho de Deus terá toda a documentação bíblico-profética que se faz necessária e inadiável na hora apocalíptica mais difícil de toda a história da sua humanidade. Procure na União Divinista, Rua Pedro Dol, 549, Alto de Santana, São Paulo, Brasil. Assina o boletim Oswaldo Polidori, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planetinha. Prece ao anjo guardião. Pai divino, sagrado princípio, onipresente, onisciente, onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades, e das leis regentes fundamentais, da mais absoluta às mais relativas. Sagrado princípio, na consciência de ser teu filho, portador de virtudes divinas em potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça. A ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com o meu anjo guardião, o Espírito por ti designado, a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviaste e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Os veículos da comunicação, dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiros no momento de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado. Apela à tua capacidade de tolerância e de perdão, porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aplicar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha a poder cumprir a ordenança do divino conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo. A trilha única que remete à sagrada finalidade, à reintegração no sagrado princípio. Graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham com as leituras dos boletins semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Lembrando sempre que os boletins é lido totalmente na íntegra. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos uma ótima semana e até o próximo boletim. Graças a Deus.